Vamos continuar analisando aqui os textos nos quais a irmã Ellen White aponta aí a divindade verdadeira em seus escritos. Vamos ver um texto aqui onde ela fala sobre o amor de Deus e do seu amado Filho. Deus e seu amado Filho têm que ser apresentados ao povo na exuberância do amor que manifestaram para com o homem. Carta 48, de 1886, está aí no livro Evangelismo, página 285. Olha que interessante aí, um pouco mais detalhado esse próximo, Sejam os serviços religiosos de cada dia curtos, mas de caráter educativo. Apresentem-se a Bíblia e o seu autor, o Deus do céu e da terra, e Cristo, o Filho. Olha que interessante, A grande dádiva de Deus ao mundo. Então, o Deus do céu e da terra, ela não apresenta como sendo um Deus triuno. Apresenta o Deus do céu e da terra e Cristo, o Filho. E por incrível que pareça, esse texto está no Evangelismo também, Aqui, idem, página 538. Vamos continuar o texto aqui de onde paramos. Diga-se aos pacientes, que é um texto que também está no Medicina e Salvação, que é uma compilação. Diga-se aos pacientes como o Salvador veio à Terra revelar o amor de Deus pelos homens. Então aqui a gente vê duas pessoas, o Salvador e Deus, apontando aqui para Jesus e para Deus, para o Pai. Apresente-se perante eles o seu grande sacrifício em ter vindo aqui para viver e morrer. Torne-se conhecido que, mediante a fé em Cristo, todo ser humano pecador pode tornar-se um participante da natureza divina e aprender a cooperar com Deus na obra de salvação. Medicina e Salvação, página 208, de 1909. Extraímos aí o texto do livro Evangelismo, na página 538, como já dissemos. Para o próximo slide, a divindade e o plano da salvação. Quem participou então do plano da salvação? Será que foi um Deus triuno? Vamos ver. O grande Deus tem uma lei para reger seu reino, e os que a espezinham descobrirão um dia que estão sujeitos a seus estatutos. O remédio para a transgressão não se encontra em declarar que a lei está abolida. Abolir a lei seria desonrá-la e desacatar o legislador. A única salvação para o transgressor da lei se encontra no Senhor Jesus Cristo, porque mediante a graça e a expiação do Filho unigênito de Deus, o pecador pode ser salvo e vindicar-se a lei. Fundamentos da Educação Cristã, página 331. Mais um texto aí onde nós vemos a divindade no plano da salvação. Próximo texto. Sua morte, de Jesus, resolveu a questão de terem ou não o Pai e o Filho amor suficiente pelo homem para exercerem a abnegação e um espírito de sacrifício. Havia Satanás revelado seu verdadeiro caráter de mentiroso e assassino. Patriarcas e Profetas, página 70. Então, a morte de Jesus ela resolveu essa questão de terem ou não o Pai e o Filho amor suficiente, porque a acusação de Satanás era que não. O Pai e o Filho eram arbitrários, que a lei deles era uma lei opressiva, para manter os anjos sob sujeição, sob escravidão. Mas esse plano aí de salvação, ele mostrou claramente a abnegação de Deus e seu amado Filho, a favor da raça humana. Próximo texto, ainda falando sobre a divindade e o plano da salvação. Ninguém senão o Filho de Deus poderia efetuar nossa redenção, pois unicamente aquele que estivera no seio do Pai, unicamente, olha só, unicamente aquele que estivera no seio do Pai, é que o podia revelar. Só ele, que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus, podia manifestá-lo. Nada menos que o infinito sacrifício efetuado por Cristo em favor do homem caído é que podia exprimir o amor do Pai pela humanidade perdida. Caminho a Cristo, página 14.
Então vemos aqui mais um texto, né, pontual, revelando aí a verdade sobre essa questão da divindade ser apenas pai e filho, né? Na cruz do Calvário, Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. Terceira pessoa não estava lá? O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. O Desejado de Todas as Nações, página 754. Então aí nós vemos um livro, né, que é utilizado aí em um texto com a tradução tendenciosa, utilizado para falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, e etc e tal. Mostra aí claramente que ali na crucifixão, Deus e os santos anjos estavam ao pé da cruz, não tinha um outro, um terceiro, ali próximo de Cristo naquele momento, né? Vamos agora aqui para Jeová e seu anjo. Vamos aqui analisar vários textos bíblicos e também dos escritos de Ellen White, onde apresenta Jeová, o poderoso, né, do universo, Yahweh, e o seu anjo. Vamos ver quem é esse anjo nesses textos aí. Eis que eu envio um anjo adiante de ti. Aí aparece com A maiúsculo na Almeida, revista e atualizada, né? Então o Pai falou, eis que eu envio, eu, o Pai, envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Anjo pode perdoar? Vamos para a gente analisar, né? Porque o meu nome está nele, porque o meu anjo irá diante de ti. Então, o nome do Pai estaria nesse anjo. Vamos ver depois um pouco mais para frente lá, né, que ele também é chamado pelo próprio nome de Deus. Então, olha aqui esse texto revelador da serva do Senhor, o que que diz? Ó. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e a cultos supremos. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, olha que interessante, e que velado na nuvem, na coluna de nuvem, ia adiante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre as tremendas glórias do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. L.G. White, Patriarcas e Profetas, página 305 e 366. Aqui, até aqui é a página 305, daqui até o fim é a página 366, capítulo Israel recebe a lei. Então, leia esse capítulo lá com atenção do Patriarcas, capítulo Israel recebe a lei, e verão claramente, poderão confirmar tudo isso aí, né? Então, Jeová e o seu anjo, que leva sobre si o seu nome, o próprio Filho de Deus, né? Vamos para mais um texto. Vamos ao texto bíblico primeiro. Aqui eu coloquei uma versão diferente para vocês notarem que na Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, ó, anjo aqui aparece com A minúsculo. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Olha que interessante. Vamos agora ver o texto do Espírito de Profecia que fala sobre isso. Gideão desejou obter algum sinal de que aquele que se dirigia a ele era o mesmo que falara a Moisés na sarça ardente. O anjo cobrira a divina glória de sua presença, mas ele não era outro senão Cristo, o Filho de Deus, pois ali se encontrava Deus e não um homem. Após essa prova de seu divino caráter, o anjo desapareceu. Convencido de que estivera vendo o Filho de Deus, Gideão se encheu de temor, exclamando, ai de mim, Senhor Deus,
pois viu o anjo do Senhor face a face. Verso 22. Graciosamente o Senhor apareceu pela segunda vez a Gideão e lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Verso 23. Foi ordenado a Gideão destruir esse altar, cortar os bosques que o rodeavam e erguer um altar a Jeová sobre a rocha em que a oferta fora consumida. E ali apresentar um sacrifício ao Senhor. Signs of the Times, 23 de junho de 1881. L.G. White, Perto do Céu, Meditações Diárias de 2013, 13 de setembro, página 262. Essa meditação é uma meditação até nova, né? Eu tenho essa, inclusive, aqui, ó, vou pegar aqui na minha estante, essa meditação, Perto do Céu. Está no dia 13 de setembro, página 262. Fala claramente isso aqui, né? Vamos aqui então para o próximo texto. Jeová e seu anjo a Manoá e sua esposa. Vamos ler primeiramente o texto bíblico. Voltando aí agora para a versão Almeida Revista e Atualizada, né? E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Juízes 13, 21 a 22. Nós vemos aí esse temor que eles tinham de morrer, né? Porque realmente se alguém vê o próprio Deus, o Pai, ele deixa de existir. Ninguém nunca viu a Deus. A presença dele é fulminante, né? Mas o Filho de Deus podia ser visto, podia manter contato, porque ele era o porta-voz do Pai, né? Podia manter contato aí com os homens. Vamos agora para o texto de Ellen White. Manoá e sua esposa não sabiam que aquele que a eles se dirigia era Jesus Cristo. Imaginaram-no como um mensageiro do Senhor, não conseguindo, contudo, determinar se era um profeta ou um anjo. Desejando manifestar hospitalidade para com o visitante, convidaram-no a permanecer enquanto lhe preparavam um cabrito. Desconhecendo, porém, a natureza do hóspede, não sabiam se deveriam colocar a oferta diante dele como alimento ou como oferta queimada. Verdade sobre os Anjos, páginas 115 a 116. Vamos aí para mais um texto, né? Esse aí temos apenas o texto bíblico, não temos um texto de Ellen White, né, sobre ele, falando que, no caso, esse anjo aí seria o próprio Cristo, mas eu creio que ali era também o próprio Cristo, né? Ou se não for também não interfere muito nessa compreensão nossa. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Números 22, 22 a 23. Segunda versão Almeida Revista e Corrigida. Então é interessante aqui notarmos um detalhe, que se fosse um anjo comum, ele teria dito aqui, ó, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que o Senhor, né, disser, isso falará. Ou aquilo que Jeová disser, enfim. Mas aqui ele fala, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Então nós percebemos aqui a autoridade desse anjo do Senhor. Aí podemos dizer como sendo o próprio Cristo, né, como nos versos anteriores. Então nós vimos lá em Números, né, que esse anjo ele leva o nome do próprio Deus, né, e aqui nós vemos alguns textos também da irmã White, o mensageiro do Senhor, apontando isso, né? Jeová Emanuel, sendo Cristo. Jeová Emanuel, aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 3 e 9. Ser levado a sentir em correspondência com ele, conhecê-lo, possuí-lo,
À medida que o coração se abre mais e mais para receber-lhe os atributos, conhecer-lhe o amor e o poder, possuir as insondáveis riquezas de Cristo, compreender mais e mais qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 18 e 19. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, 15. Texto é extraído de O Maior Discurso de Cristo, página 34 a 35. Citado também Para Conhecê-lo, Meditações Matinais de 1965, 1º de janeiro, página 2. Nós vemos aí Cristo sendo chamado pela mensageira do Senhor de Jeová Emanuel, né? Vamos ver outro texto que ela usa essa mesma denominação para Cristo. As portas celestes tornar-se-ão a erguer, e com miríades de miríades e milhares de milhares de santos, nosso Salvador sairá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jeová Emanuel será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14, verso 9. O tabernáculo de Deus estará com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, verso 3, extraído do livro O Maior Discurso de Cristo, página 108. Vemos aí mais um texto no qual ela chama a Jesus de Jeová Emanuel, né? Vamos ver outro texto onde ela faz isso. Jeová Emanuel tinha razão de ficar grandemente desgostoso com a impiedade de Acasias, que não fizera Cristo para conquistar o coração dos pecadores e inspirar-lhes inabalável confiança nele. Durante séculos, visitara seu povo com manifestações da mais condescendente bondade e amor sem paralelo. Desde os tempos dos patriarcas, ele manifestara com suas delícias, como suas delícias estavam com os filhos dos homens. Provérbios 8, 31. Foram um socorro bem presente para todos quantos o buscavam em sinceridade. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Olha só que interessante, né? O anjo da sua face, algumas traduções falam o anjo da sua presença. É uma referência a Cristo, né? Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu. Isaías 63, verso 9. Todavia Israel se rebelara contra Deus e se volvera para os piores inimigos do Senhor. Vamos ler aqui esse texto de Isaías 63, verso 9. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Isaías 63, verso 9. Esse é um texto muito interessante, porque, se eu não me engano, ele chama também a Cristo de o anjo da sua presença e também de Espírito, né? Isaías 63. Isso mesmo, olha que interessante. Isaías 63. Eu estou usando aqui a versão Almeida Revista e Atualizada. Isaías 63, verso 8 a 14. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. É exatamente esse trecho aqui, ó, que a serva do Senhor colocou aqui no texto dela, onde ela chama Jesus de Jeová Emanuel, né? Agora olha a continuidade, que interessante. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Olha que interessante, chamando a Jesus de Espírito Santo, que eles foram rebeldes e contristaram ao Espírito Santo de Deus, né? Que era o próprio Cristo. Pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor de seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Olha que interessante. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como um animal que desce dos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Quem estava ali, né, na nuvem, guiando a eles,
e enfim deram a eles o descanso. O Espírito do Senhor, o próprio Cristo, né? O anjo da sua presença. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Um nome realmente glorioso, né? Que texto fantástico, que texto sublime, né? Que texto importantíssimo para nós. Esse aqui que nós lemos está no Testemunhos Seletos, volume 2, página 54. No próximo slide, então, no próximo vídeo, a gente continua analisando esses textos. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar também suas redes sociais, é muito importante. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho aí para você receber os próximos vídeos, para você ser notificado, né? E ajude o canal também, os links estão aí embaixo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.